Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo, economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana e estaremos durante uma hora discutindo os principais movimentos econômicos, sempre com o objetivo de ajudar o investidor a investir melhor o seu dinheiro. Conexão Esperato hoje chegando ao programa número 91. Você pode acompanhar todos os episódios lá no centraldoinvestidor.com. Você começa a acompanhar desde a primeira temporada, 2016, onde tivemos aí cenários de juros altos, inflação alta, juros baixos agora, inflação baixa, e a Conexão Esperato sempre tentando, né, fazer uma leitura do cenário, nada como indicação, mas apenas como educacional, com o objetivo de ajudar realmente, auxiliar o investidor a se preparar nos cenários. Hoje um dia muito especial, primeiramente apresentar aqui o assessor de investimentos. Boa tarde, Tarciso. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Dá uma boa tarde aqui também, né, aquele que nos acompanhava somente por áudios, diretamente de Miami, né? Aqui era calor, lá era frio, aqui era frio, lá era calor, e agora estamos aqui com uma grande honra aí, Eliseu Mânica Júnior. Boa tarde, Eliseu, hoje aqui diretamente no estúdio aí, né? Boa tarde, pessoal, um prazerzaço poder estar aqui na terrinha, visitando amigos, visitando familiares e poder contribuir rever os amigos, contribuir com educação financeira como vem. A gente estava conversando há pouco, né, com o Fábio, com o Felipe, quase 4 anos, né? A gente começou um programa aí que posteriormente, aí nos últimos 2-3 anos, virou meio uma modinha, podcast, né? E lá atrás, há 4 anos atrás, do programa do rádio, a gente transformou em podcast. Então, independente, eu acho que sempre friso isso, independente de onde a gente estiver, Santo Ângelo, Cidade Grande, eu acho que a gente vive o melhor momento da história para poder fazer coisas positivas, para poder tentar somar na vida das pessoas. É esse o nosso objetivo com o programa, né? Então, prazer estar aqui ao vivo hoje. Com certeza, a Conexão Esperato sempre tentando antecipar os movimentos do mercado, né? Um dos primeiros podcasts de investimentos foi aqui em Santo Ângelo, né? Conexão Esperato lá em 2016. Hoje é moda o podcast. Exatamente. Podcast, e a gente fazia aqui de uma forma aí, meio bem aprendendo a fazer, né? E o Eliseu com certeza nos acompanhando desde o início, né? Nas primeiras gaguejadas, a gente estava aí conversando sobre investimentos lá em 2016, né? Então, sempre um prazer aí. E sempre, como a gente começa com o relatório Focus do Banco Central, discutir um pouco sobre os principais índices da economia, né? Quem vem nos acompanhando sabe, né, que esse relatório aqui está disponível no site do Banco Central do Brasil, bcb.gov.br, e é uma ajuda, um auxílio para todos os investidores, empresários, para acompanhar os principais cenários da economia, né? A gente vê o índice de inflação, né, senhores? O índice de inflação, ele vem numa lógica de sempre mostrar a alta ou a baixa dos preços, né, que seria seria deflação, e a inflação, ela vem com uma lógica aí de mostrar, né, o que está subindo, o que está caindo, que maneira a gente pode se proteger, os índices também de aluguel, muito ligado à questão da inflação, salário. Então é algo muito importante que a gente deve acompanhar. Expectativa no ano até fechou em torno aí de 4%, né, inflação, né, expectativa para 2019, para o ano que vem, para esse ano agora, né, em torno de 3,60 é o que o relatório Focus trabalha, né? A gente tinha aqueles primeiros programas de 2016, a gente estava num cenário praticamente onde a inflação era de 10%, né? E até uma pergunta, a gente vê lá nos Estados Unidos, a inflação em si, ela é muito menor que o Brasil, né? Exatamente, nos Estados Unidos a inflação ao redor dos 2%, né? E 2016, a gente, quando começou lá atrás o podcast, teoricamente era um cenário de impeachment, de mudanças, instabilidade, de né? Instabilidade, e muita coisa que o investidor, que a gente tenta conscientizar, é que esses cenários, esse teoricamente pior cenário, é o melhor cenário para investimentos. Então teve, como o Felipe comentou, 10% de inflação, hoje é ao redor de 4,5%, nos Estados Unidos, só para comparar, 2%, né? E a gente
constante, né? Constante. Exato. E a gente comentou bastante em vários programas, né? Sobre essa questão de queda de juros, né? E aí, muita oportunidade. O Bovespa naquela época 37 mil pontos. Hoje está em 116, 117 mil pontos. Né? Então, grandes oportunidades que foram comentadas aqui, né? As crises geram oportunidades, né? Então a gente vem acompanhando o Tarcísio também desde o início do ano, participando com a gente vem sempre naquela expectativa de inflação menor, né? A gente vinha uma expectativa de 5%, 4%, depois o relatório Focus saiu com 3,8%. Então a gente via assim uma decrescente e por consequência uma Selic diminuindo cada vez mais, e a gente tentava antecipar o pessoal aqui, por favor, fixem lá a taxa 9 e IPCA mais 6, né? Então a gente acompanhou isso durante 2019, né? É verdade, a gente continuava aqui sempre no programa batendo nessa tecla desses relatórios, né? E a gente viu o Brasil sendo com uma nova gestão e estava fazendo o dever de casa. A gente sempre falou, né, que as reformas precisavam ser feitas, executadas, para que continuasse esse período de queda de juros, né? Agora, a gente sempre teve alertando ao investidor, né? Que era um juros de 6,5%, 6%, 5%, a gente vinha alertando, vamos se preparar que há uma queda de juros, né? Vamos travar a carteira, vamos proteger a carteira. E o ano inteiro, né? A gente comentou isso, né? E realmente se concretizou, e quem se preparou hoje está colhendo alguns frutos, né? E agora o nosso papel aí é fazer isso para 2020, né? Que é uma Selic hoje de 4,5%, uma Selic hoje que já vinha com uma expectativa no início do ano de 5,5%, né? A gente vê um controle da inflação, e controle da inflação, nada mais inflação menor, inflação controlada, expectativa aí da taxa de juros em queda, que é uma expectativa do mundo inteiro, né? A taxa de juros negativa. Exatamente. Hoje o Brasil está vivenciando algo que já aconteceu no mundo todo, países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa toda, que é um cenário de juro negativo. O juro negativo nada mais é do que tu ter um retorno menor do que a tua inflação. Sim, quer dizer o quê? Tu deixa parado o teu dinheiro, se tu for deixar em ativos de segurança, em renda fixa, a inflação vai ser maior que o retorno que está dando a renda fixa do banco. Então, isso já vinha acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Juros negativos, e agora no Brasil com uma inflação a 4,5%, tu ter ao redor disso e um retorno de Selic 4,5%, então tá um pouquinho ainda positivo, mas é pouca coisa o ganho real, o juro real, o retorno real. E esse cenário, né, porque investimentos é importante não olhar o que passou, mas principalmente tu pegar o que está acontecendo hoje em dia e verificar a probabilidade do que vai acontecer, né? Pegando o cenário de hoje. E a probabilidade é de continuar juros baixos aí por um longo período de tempo. Então, mais do que nunca, o investidor, aquele mindset, aquele pensamento de ser taxista em renda fixa, ele vai ter que mudar, ele vai ter que migrar para outras alternativas de investimentos, coisa que a gente já vem tentando mudar, né, nesses 4 anos, nesses 91, 92 programas, né, de podcast, e que mais do que nunca é necessário isso, ele vai ter que se acostumar à volatilidade, né? Isso aí a gente já vem comentando no tempo de tirar, né, o investidor da zona de conforto, né? A gente acompanhava, que Eliseu sabe muito bem, 2016, uma época que você chegava naquele estresse econômico, na inflação de possibilidade alta, você alocava em 17% ao ano, né? Botava 1 milhão, tirava 170 mil, né, no final do ano, e ia pra praia, não tem mais o que fazer, né? E hoje aquele 1 milhão dá talvez ali uns 4.500, 50 mil, né? 50 mil no ano. Então isso é bom porque faz com que o investidor saia da zona de conforto e tente buscar coisas diferentes da caderneta de poupança do CDB, para ele descobrir realmente o mundo de investimentos, que é algo que a gente tenta apresentar aqui, né, Tarcísio? E essa educação financeira é importante porque o Felipe falou muito bem, o Eliseu também, porque o investidor vai ter que procurar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que se aperfeiçoar, vai ter que procurar uma assessoria, né? Por isso que existe nós ali na Esperato, a gente consegue fazer essa assessoria, acompanhamento, e se não sair da zona de conforto, realmente aquela fase de rentismo acabou, né?
Exatamente. Então não tem muito para onde, é só buscando conhecimento e buscando assessoria para poder performar bem os seus investimentos. E hoje é aquela questão, a gente conseguir uma carteira sempre com o perfil do investidor, a gente conseguir 0,3 a mais, que a gente fala agora, 0,3% a mais ao mês que a gente consiga, de uma forma assim, esquecer essa questão mensal, né, mas anual, né, 0,3% ao mês a mais, a gente trabalha aí em 3,6% praticamente ao ano, né, uma aplicação aí de 1 milhão e 36 mil a mais, né, que a gente leva ao ano. Então compensa em muito, né, buscar um assessor de investimentos para tentar a mesma segurança, né, um assessor de investimentos vai tentar ajudar a auxiliar a sua carteira, sempre respeitando o perfil do investidor, né? Sempre tentando deixar bem claro, né, que a gente fala aí uma inflação de 4%, 3,8%, e a gente tentar rentabilizar o dinheiro. Quem está aí com uma renda fixa, quem acha que está tranquilo com 4,5%, né, ao ano, a gente tem que ver que cada um tem sua inflação, né? Quem consome mais combustível, exatamente, quem consome mais energia, às vezes, o serviço, né? Então, quer dizer, às vezes tem pessoas que têm 8%, a sua inflação é 8%, vai ter que remunerar 8% ou 6% do seu dinheiro. Né? Então a gente fala o nível médio, né? O número médio da inflação hoje é 4%, mas hoje temos aí, os custos vão aumentando aí de 8% a 10% ao ano, né? Exatamente, então é uma coisa que a gente sempre fala aqui, cada um tem a sua inflação, quer entender a sua inflação, faz uma planilha, né, dos seus custos que você teve agora, as custos que teve no outro mês, né, e a gente vai realmente acompanhando, né, o quanto que a gente tem que ganhar, né, porque a lógica da nossa profissão, a lógica do assessor de investimentos é pelo menos que aquele dinheiro que está investido lá esteja seguro, sempre respeitando o perfil do investidor, e ao mesmo tempo que daqui 30 anos a gente possa ter o mesmo poder de compra, né, acho que essa é a lógica do investimento, e com esse juro baixo a gente vai ter que cada vez mais sair da renda fixa, buscar realmente entender outros investimentos. Falamos também aqui sobre taxa de câmbio, expectativa em torno de R$ 4,10, né, 4,10 o dólar para esse ano, expectativa para o ano que vem em torno, alguns falam em 4,01, 4,05, né, toda essa questão, e muito dependerá ainda. Um dólar menor, um dólar maior, com certeza traz uma expectativa para a indústria muito maior também, de expectativa de ganho também. A gente compete principalmente aí com grandes centros, melhor do que com dólar menor, que acontece uma desindustrialização, né, da economia. O brasileiro com certeza ele fica mais pobre, por exemplo, faz suas viagens para o exterior, mas ao mesmo tempo a gente vê uma industrialização um pouco melhor. E a gente viu que ainda com toda essa crise suína, que a gente vai comentar aqui no segundo, terceiro bloco, a gente vê então o Brasil com dólar alto até captando mais via indústria, né? A gente já comentou muito isso no último programa, né, do crescimento, e muitas coisas para acontecer, mas o dólar ainda dependerá de reformas, dependerá do cenário macroeconômico. Um ano que a gente vai comentar aqui também, vai ter a eleição do Trump lá, que o Eliseu vai falar um pouco, o Eliseu com a sua experiência aí de 4 anos lá nos Estados Unidos, então vai fazer um bate-papo bem interessante sobre isso. Tá ok, pessoal? Daqui a pouco a gente volta aqui, segundo bloco, a gente vai fazer um bate-papo sobre como é que foi 2019, tanto em renda fixa, renda variável, e aí uma leitura para o ano de 2020 aí, que se vê uma expectativa boa. Até daqui a pouco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no segundo bloco Conexão Esperato, programa número 91 hoje, programa aí que vem nos acompanhando, todo o pessoal das missões, pessoal que nos escuta no www.centraldoinvestidor.com. Eles sempre com o objetivo de ajudar o investidor a investir melhor o seu dinheiro, né? E a Esperato já faz parte da sua cultura, já faz parte de toda a sua história. Ele vem com uma ideia de sempre planejar um ano antes as carteiras, né, dos investidores. Então, os assessores do Esperato agora se reúnem com a XP, a gente monta realmente, a gente tenta discutir onde investir
né, em 2020, né, e sempre tenta uma maneira assim alertar dos cenários que terão, né, os cenários desafiadores, né, como é que leva em relação ao mundo, a China, Estados Unidos, Europa, Brasil, e ao mesmo tempo a gente tenta trazer uma retrospectiva desse ano e tentar avaliar, né, o que foi acertado, o que não foi acertado, né, e ver o que a gente pode sempre melhorar. E o 2019 dá para se dizer assim que foi um ano assim de recuperação, pós-recuperação da economia. A gente via aqui, a gente teve um período meio inédito, né, que foi meio desafiador para todo o povo brasileiro, onde teve 2 PIBs negativos, né, 2014 e 2015, né, 2015 e 2016, né, 2017 começando uma certa recuperação tímida da economia brasileira, e a gente vê ao mesmo tempo os Estados Unidos crescendo, né, Eliseu, crescendo de uma forma assustadora, assim, isso aí até prejudicando até o nosso câmbio, né, câmbio em relação a 2 moedas, né, então... Exatamente, ao contrário do Brasil, os Estados Unidos teve um momento aí, pós 2009, recuperação, né, os bancos centrais, os governos de todo mundo injetaram, não somente os Estados Unidos, mas injetaram muita grana, muito dinheiro no mercado, e isso fez com que valorizassem os ativos. E aí, um desses ativos que mais se valorizou nos últimos anos nos Estados Unidos foi o mercado de ações. Então, ao contrário daqui, a gente tem lá nos Estados Unidos 8, 9 anos de alta, recorde atrás de recorde. Crescimento de PIB, a parte histórica deles de desemprego, apesar do presidente não falar diretamente em política, mas que a economia, o PIB, o crescimento da economia, ela é reflexo também da parte política, mas o Trump, apesar das críticas quanto ao que ele fala, de algumas coisas ser muito polêmico, o fato é que os Estados Unidos vem crescendo e tem uma das menores, os menores percentuais da história de desemprego. Ao contrário, aqui que está também caindo, né? Inclusive no Brasil, a gente teve o menor novembro, a maior criação de empregos em novembro, né, de 2019, dos últimos 8 anos e do ano todo dos últimos 4 anos, né? Então isso é uma marca histórica para o Brasil. Aqui está ainda 11,7%, 11,6% a taxa de desemprego, e lá nos Estados Unidos está em 3,7%, é menor, né? Então isso facilita, inclusive, a gente olhar para frente e poder verificar, tem muita mão de obra ainda disponível no mercado, e com isso facilita com que tenha um potencial de crescimento na economia brasileira, né? A mão de obra lá, o que acontece nos Estados Unidos, se tem menos gente trabalhando, fica mais cara, né? Exatamente. E um cenário, então, que agora vem crescendo aqui a economia brasileira, né? E a questão super esperada, até que deu até um boom no próprio mercado, né, de expectativa de 2020, a gente sentiu hoje em dezembro, que é o dezembro que o Eliseu aqui, de renda variável, expert em renda variável, praticamente aí, de todo um conhecimento aí, tanto do mercado brasileiro, mercado americano, e a gente viu o que a gente esperava, né, um crescimento de bolsa forte em dezembro, né, que a gente teve, e muito até para até o índice de desemprego, né, demonstrando 2020 um pouco melhor do que se esperava. 90 mil empregos, 89 mil, se não me engano. 99 mil, e a expectativa era de 49 mil empregos formais, né? Exatamente, então a gente vê aí de toda uma expectativa para 2019. Foi um ano assim desafiador, que a gente conversava aqui, e tudo dependeria daí, perguntar sobre dólar, sobre taxa Selic, tudo dependeria de reformas que o governo fosse fazer, né? E, exatamente, bem colocado. Esse é outro ponto no Brasil. A gente encontrou um momento que o povo foi às ruas, né? E aí foi propício a fazer reformas, como a reforma da Previdência, e provavelmente agora em março, vocês estão muito mais por dentro do que eu, deve começar a reforma tributária e outras reformas, né? Isso é necessário, vem preparando o terreno, né, para o crescimento que está por vir, e tende a facilitar aí o crescimento da economia, né? A gente passou, como o Felipe falou, 3 anos, 2 anos, e aí depois teve uma revisão no terceiro ano de PIB negativos, deu quase 9% negativos. Isso é muita coisa para um país emergente em que a gente tem tudo para ser construído, tudo para ser melhorado, não tudo, mas que há um potencial maior, digamos, de evolução, de crescimento, comparado com um país desenvolvido que já tem tudo, quase tudo pronto, né? Então
facilita esse estágio do Brasil para crescimento, para investimentos, né? Exato, e até alguns analistas comentam, né, diferente de um valor de outros países emergentes muito ligado a commodity, que a gente tem muita questão política, né? A gente viu isso durante o ano, né? Esse é outro ponto. Exemplo, o Brasil favorecido pelas commodities, que se a gente vê historicamente, as commodities estão lá embaixo. Então o Brasil pode pegar um momento parecido nos próximos anos do que a gente já viu lá em 2002 a 2008, em que tu tinha um barril de petróleo negociado a $10, chegou no ápice a $140. O minério de ferro a 10, 12 dólares também chegou a $100 e poucos, $120, favorecendo a Vale, favorecendo a Petrobras, né? Então, o Brasil, que ainda é um defeito, né, que isso é notório, a gente já sabe, todos comentam, de produzir muito mais coisas in natura, não gerando valor, não agregando valor, mas que commodities tendem, nos próximos anos, a ter uma valorização ainda melhor, e isso favorece o Brasil, mais impostos, né, sendo pagos pelas empresas, maior lucro, mais impostos, mais lucros para as empresas brasileiras, e gera todo um valor para essa cadeia, mais empregos, mais potencial de investimentos, né? Só para contribuir também com os dados do emprego, quase 90 mil empregos criados, né? E foi o menor índice de criação de empregos públicos, né? Então foi realmente esse índice, esse número chegou. Economia real. Economia real, é da indústria, né? Antigamente nós tínhamos um nível de emprego maior ou menor, né? Mas a grande parte era de criação de empregos públicos. Né? Esse foi um ponto muito interessante, Tarcísio. Por quê? Porque os próximos anos, em termos de investimentos, como é que o PIB ele é calculado, né? Tudo que ele é produzido na economia é o consumo das pessoas somado a investimentos, né, por parte de empresas, e também somado a gastos públicos, né, o governo investindo. Essa questão de gastos públicos, né, não vai ser possível mais. Está sendo preparado o terreno para a gente voltar a investir. A gente sabe alguns estados, por exemplo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, muito engessados no sentido de, com a folha, com pouca capacidade de investimentos. Então, se não tiver essas reformas aí, a gente não vai conseguir investir na parte de gastos do governo, que também são muito influentes, interessantes, contam muito na parte de crescimento do PIB. Nesse curto prazo, a gente está preparando a casa. Então, da onde é que vai vir, teoricamente, mais o investimento? Da iniciativa privada, empresas, e do consumo das pessoas. E essa parte de consumo das pessoas, ela é favorecida com uma maior educação financeira, né, também, obviamente, porque é interessante não somente ganhar bem, mas saber, não somente investir bem, mas ganhar bem, aumentar, né, esse potencial renda. E também com uma taxa de juros mais baixa, menor da história, fica mais barato a gente consumir, né? Fica financiamento de construção habitacional já caindo, juros, né? A Caixa Econômica Federal puxando isso para ao redor de 7%, o que é um patamar inimaginável, seria um patamar inimaginável alguns anos atrás, e que a gente tem cenários positivos aí. Se não acontecer nada no mundo, o Brasil, a gente repete aqui, eu já repeti também, não é uma ilha, né? Dependerá de fatores externos também. Exato, exatamente, mas vai tender a ser um cenário positivo aí para os próximos anos. A gente até discutiu muito isso em 2019, né? A gente falou muita questão política, e a gente falou até no programa dessa questão de a gente tirar toda uma ótica política e botar somente nos preços das commodities, né? O Brasil, a gente em 2013, 2012, que era um dos últimos ápices de crescimento do Brasil, a gente tinha um soja, por exemplo, a $15 o bushel. Hoje a gente tem o soja a $9 o bushel. Olha a forte queda, né, do soja no mercado internacional. O que subiu, na verdade, foi o dólar, né, nesse cenário. Então, o ganho do bushel mesmo, a gente teve períodos desafiadores hoje. Tem períodos desafiadores. O petróleo, mesma coisa, como o Eliseu falou. Então, a gente tirar, às vezes, uma ótica de política e botar só essa ótica de commodities, e mostra aí que realmente o potencial. E aí teve nesse período, né, esse problema que até fez com que a carne brasileira subisse para o mercado interno, que era a gripe suína, né? Exato. Ocorreu na China, né? Na China, lá, cerca de 40% do rebanho suíno teve que ser sacrificado. Uma pena, porque quando acontece fatos como esses, para dizimar, digamos assim, o risco, eles matam os porquinhos lá, inclusive toda a população, ou grande parte, né? Inclusive os que estão saudáveis, para eliminar esse risco. Então, infelizmente acabou acontecendo isso, né?
E isso ocasionou, esse fato ocasionou numa elevação muito alta, empresas do setor aí de proteína animal, né, crescendo bastante. A gente sabe aí, eu ouvindo de lá, vocês comentando, conversando, a picanha, churrasco ficando muito mais caro, né? Tendo inclusive empresas como a JBS importar, comprar de fazendas uruguaias, né, para exportar, porque estava faltando carne no mercado, né? Isso aí até para nossa região, macro região que a gente tem aqui, né? Até Chapecó, pega toda uma parte do oeste catarinense, o Rio Grande do Sul, que sempre foi um produtor forte, né, de suíno, né? A gente vê, durante um bom tempo a gente era um produtor somente de produtos aí de primeiro, né, o soja, o in natura, como falou Eliseu antes, né? Agora a gente vê uma certa industrialização, até a empresa tipo própria Mali, bem aqui, né, de Santo Ângelo, né, de toda a região, trabalhando em 3 turnos, né? Você trabalha com todos os frigoríficos, plantas dentro da Argentina, Uruguai, plantas frigoríficas no Rio Grande do Sul sendo abertas, né, pela China, que é o mercado que ela saiu do grão, que era o que alimentava muitas vezes, né, o porquinho lá, e teve que ir realmente para o mercado real, limpando praticamente essa carne. A gente viu, né, a guerra de alta dos frigoríficos, né, na bolsa, né, as ações dispararam, né? Inclusive um ponto importante, a gente está vivendo o melhor momento da história em termos de tecnologia. E isso inclui também a parte de alimentação, melhorar a alimentação. O que foi inventado pela Marfrig, que é um dos frigoríficos, e que supre também essa questão de diminuição de carne no mercado. A questão da carne vegetal, do hambúrguer vegetal. Lá nos Estados Unidos tem uma empresa chamada Beyond the Meat, que é só de carne vegetal, que teoricamente, segundo quem vende, eu nunca provei, até deveria, é uma carne vegetal, não tem, obviamente, como já diz, né, não tem nada da parte de carne animal, e que diz que tem o mesmo gosto, não mudou nada o gosto, e que a Marfrig, por ser brasileira aí também, com a tecnologia, e sempre friso, a gente está vivendo o melhor momento para empreender, para investir, e que prova aí que através da tecnologia a gente consegue suprir, inclusive, criação de carne vegetal aí, que também fez disparar o preço da Marfrig, porque é algo inovador também, né? E olhar numa ótica de Brasil hoje, alguém vai ter que alimentar, né, esse mundo, né? E o Brasil, ele vem cada vez mais com essa tecnologia do alimento. Exato. Né? A gente olhando por fora, assim, numa ótica, a gente tem empresas globais, né, fortes. Então, talvez vai ser o momento que a gente vai sair do in natura e vai realmente para o mercado indústria da carne, né? Indústria do alimento, né? Falando em termos de Brasil, a gente é muito privilegiado. Tu compara, por exemplo, com uma Flórida, em setembro, outubro, tu tem que se proteger, digamos assim, porque tem os furacão e tudo mais. Cada ano é normal isso lá, né? E aqui a gente não. Então, aqui dá para produzir ainda muito mais, dá para agregar valor. Eu acho que o que acabou acontecendo é que, por sermos tão privilegiados, acabou gerando uma acomodação, né, de modo geral. Tem um Japão lá que é um dos maiores produtores mundiais de arroz, e é tudo produzido nas montanhas, né, porque não tem espaço. Então, às vezes, essa questão de sermos tão privilegiados, né, na economia e tudo, que dá para aproveitar mais, como o Felipe falou, dá para agregar valor, acabou nos gerando uma acomodação, né, também, né? Mas os próximos anos aí serão ainda melhores, né? Com certeza. E outra retrospectiva, a gente falou um pouquinho da questão da reforma, falou um pouco disso daí, foi a questão do âmbito da Argentina, né? Até o Eliseu pode falar como é que chegou essa questão da Argentina nos Estados Unidos, né? Porque realmente hoje a gente viu que muita gente fechou a Argentina. A gente tem uma queda forte, principalmente na Bolsa Argentina, quando deu uns resultados que o Macri estava perdendo, né? Estava perdendo nas eleições primárias, e a gente viu uma forte queda aí de muitas vezes ficando 50% da bolsa do Merval, índice Merval, né, que mede as principais empresas argentinas. E como é que isso chegou lá para os Estados Unidos? Como é que ele viu a questão da América e juntando com o Brasil junto? O que acontece? Qual é o efeito de quando algum país tão próximo do Brasil, e que é um grande parceiro brasileiro, que é a Argentina, é o terceiro maior parceiro, né, depois dos Estados Unidos e da China, a Argentina está aqui do lado. O investidor, ele acaba colocando, o mercado como um todo, ele acaba colocando, gerando um efeito para o Brasil, quando ocorrem algumas coisas similares ao que ocorreu na Argentina, em que empresas caíram 30%, 40%, 50%, né, o que pode ter aberto. Eu tive até amigos que
compraram, né, alguma coisinha na Argentina de investimentos, né? Mas gerou, digamos, nos primeiros dias um efeito no Brasil pequeno. O Brasil se recuperou, é claro, as cotações do mercado brasileiro, mas eu lembro que nos primeiros dias comentaram que poderia ser afetado, porque querendo ou não, a Argentina é um grande parceiro, apesar de ter toda essa queda histórica. Pô, eu estava vendo esses dias, a Argentina, 100 anos atrás, era um dos países mais ricos do mundo, né? E que ali, depois da década de 60, 70, que começou a decair, né? Mas inicialmente teve um efeito sentido, digamos, pela economia brasileira, não pela economia, mas no mercado financeiro brasileiro, mas que acabou depois recuperando, né? É o que a gente até comentou aqui, né? O próprio Rio Grande do Sul, ele tem como um parceiro comercial forte a Argentina na fronteira, né? Então, uma Argentina fraca realmente faz com que o próprio PIB gaúcho, né? O PIB gaúcho que sofre um pouco. A gente viu depois no final de novembro, dezembro, uma certa recuperação do mercado brasileiro, passando aí ter uma oportunidade de começar a estudar um pouco o mercado. A gente tem lá Mercado Livre, tem muitas empresas lá, né, realmente que dá para se olhar aí. Tá ok, pessoal? Daqui a pouco a gente volta aí no terceiro bloco, falar um pouco sobre 2020, expectativas para 2020, resultados extraordinários, principalmente nos clubes de investimentos e ações da Esperato Asset, empresa aí gestora de recursos, uma das poucas gestoras do interior do estado, aqui em Santo Ângelo. Também fazer um bate-papo aí sobre mulheres na bolsa, mulheres no mercado financeiro. Assessora de investimentos Samanta estará conosco aqui, fazer um bate-papo bem interessante aí nesse terceiro bloco. Até daqui a pouco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco Conexão Esperato, programa muito especial hoje, programa trazendo aí a volta, o regresso de Eliseu Mânica Júnior, onde a gente só tinha ele por áudio, né? Então a gente não tinha às vezes essa comunicação assim do ao vivo, e nossa, Eliseu tá afiado, né? Conhece o mundo inteiro, nosso correspondente internacional Esperato, Eliseu Mânica Júnior. Então, grande honra aí ter Eliseu hoje aí de volta no programa 91. Esse ano vai ter o programa Conexão Esperato 100, né? Vamos ter que fazer alguma coisa diferente aí no Conexão Esperato número 100, com certeza. Um churrasquinho, alguma coisa aí, vamos ter que pensar, com certeza. Voltando aqui então, falamos antes no segundo bloco sobre onde investir 2019, falamos aí de como é que foi, né, essa retrospectiva de um ano desafiador, de volatilidade. Uma bolsa vai ou não vai, um dólar com praticamente o analista, ele nasceu para errar, né? Porque realmente, se a gente buscar realmente relatório Focus, né, desde o início lá, a gente vê que muita coisa mudou. Dólar era 3,50, né? Bolsa, tudo dependeria de reformas. A gente sempre falava aqui, tudo dependeria realmente de como o país vai levar no setor político, né? E digo assim, para quem teve aquela exposição em renda variável, quem buscou o risco, acho que foi um ano fenomenal, né, Eliseu? Acho que a gente viu isso principalmente no clube de investimentos, que é gerido pela Esperato Asset. Eliseu como chefe aí de mesa praticamente de decisões de gestão no clube, a gente chegando aí 65 milhões de reais, fechamento. Apenas no clube de investimento, né? Foi um ano muito bom, né? Renda variável, quem esteve em renda variável, enquanto o Ibovespa deu ao redor de 30% no ano, que é o Ibovespa benchmark brasileiro, mas dentro desse benchmark, obviamente, tem setores, empresas que sobem mais. A gente conseguiu subir aí com os clubes de investimentos aí, são 2 clubes, né, lotados, já 100 pessoas. Inclusive, queremos para 2020 o plano virar fundo, e aí vai estar disponível para todos aí nas plataformas de investimentos, vai estar mais aberto e vai ter um potencial gigantesco, e que também, obviamente, traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um valor bom, que está valor que pessoas, lembrando, é algo investido em empresas da Bolsa de Valores que são reflexo da economia, né? Foi um ano muito bom, a gente rendeu 68%. Muito bom. Em 2020, em 2019,
E para 2020 a gente tem um cenário também potencial retorno maior, e o nosso objetivo quando investimos em bater o Ibovespa, obter um retorno maior do que o Ibovespa, né? Quando cair menos, quando subir mais. É difícil isso no longo prazo, mas saiba que você que está nos escutando não tem o melhor. Existem poucas opções que deem retorno no longo prazo mais do que investimento em ações. Não quer dizer que não tenha volatilidade, não quer dizer que não tenha risco, quedas momentâneas, mas quem investe em boas empresas colhe aí frutos pro longo prazo, né? Tarcísio? A gente sempre ressalta aqui, quando a gente fala em ações, renda variável, que as carteiras que a gente performa, que a gente ajuda a montar, que a gente sempre tem aquele 20%, 15%, né, em renda variável, dependendo do perfil do investidor. Mas quem esse ano trabalhou aí com seus 20% da carteira em renda variável, ou no clube de investimento, do que o Eliseu faz essa gestão, ou em qualquer outro fundo de investimento que a gente tentou alocar as carteiras, teve as suas carteiras performando acima de 10%, 12%. E apenas com aquele 20%, né, na renda variável. Maximiza, né? Exatamente. Maximiza. Então, assim, é importante, então, a diversificação da carteira. Exato. É isso que a gente faz muito lá, essa educação financeira, dependendo do perfil do investidor, diversificar. Fazer um grande colchão de renda fixa para os momentos de crise, mas sim se expor aí 20% a 15% da carteira, aproveitando esse boom e esse momento bom no Brasil. Inclusive, o pessoal pergunta, né? Acham que existe uma palavra mágica, ou melhor, uma resposta mágica. Eliseu, qual é o melhor investimento? O melhor investimento é aquele que é mais adequado ao seu perfil, né, de investidor. Cada pessoa tem um perfil, tem uma etapa de vida, dá para arriscar mais, dá para arriscar menos. E aí, nisso entra o que o Tarcísio comentou muito bem, a diversificação. E é complicado, às vezes, fazer essa diversificação. Por quê? Porque o ser humano é emocional. E aí, normalmente, quando tem períodos tão bons, tão positivos como a gente teve nesse ano, de 68% de retorno nos nossos clubes, o investidor ele quer ficar mais, assumir mais risco, né? Ele quer investir mais, aumentar de repente o percentual dele. Então entra algo que pode ser a ganância, tem que controlar isso aí, né? Investir não é fácil, não é preciso ser tão inteligente, é preciso dedicação, mas é acima de tudo um controle emocional, né? Eu acho que saber o seu perfil, se autoconhecer é o principal, né? E acho que esse mindset a gente tentou quebrar, né? A gente até conversou isso nos últimos programas, esse mindset de um investidor começar a olhar as crises como oportunidades. É o que a gente falava em novembro, a gente falou isso, sempre nos períodos desafiadores, a junho de 2017, junho de 2018, Perato estava aqui, né, Grades Caminhoneiros, Joesley Day, naquele dia fatídico lá. Joesley Day, o mercado caiu 9% em um dia. Exatamente. Recuperou em 3 meses e disparou, né? Então, quem usa, como o Felipe comentou, momentos... É um negócio engraçado, né? Por quê? Porque o investidor na bolsa, vamos dizer, ele tem investido, como exemplo, 1 milhão. Caiu o valor da bolsa, vamos dizer que tenha caído, vou exagerar, mas que é possível, caiu para 700 mil reais. Se acontece isso com ações, com investimentos na bolsa de valores, o investidor ele fica receoso. Em vez de investir mais, esse é o momento melhor, porque caiu, se as boas empresas tendem a recuperar e voltar muito mais forte. Ele às vezes fica receoso, quer resgatar, a gente vê muito isso. E fazendo uma analogia, vamos fazer uma analogia com imóveis. Tem um imóvel de 1 milhão, e aí aquele imóvel que você estava interessado e hoje está por 700 mil reais, o que o investidor vai fazer? Ele vai querer comprar. Então, esse pensamento de imóveis ou qualquer outro investimento que ele tem que levar em consideração na Bolsa de Valores, porque é muito importante, né? E assim é que vai facilitar e maximizar o retorno dele, né, no longo prazo. E como é que a gente consegue mudar esse mindset, né? A gente fala sempre lá, né? Vamos começar com um pouquinho. Bota lá 5%, 2% da sua carteira em renda variável. Trabalha reconhecendo, começa a viver a volatilidade, a queda, o momento de euforia, o momento de subida. Aí sim, com o período tu vai aumentando esse percentual em 5%, 10% e vai testando o seu perfil. Porque na verdade o investidor em renda variável só vai descobrir seu perfil na hora que estiver lá no momento de volatilidade. Aí sim ele vai sentir realmente se eu consigo aguentar um momento de volatilidade, né? E é paciência e perseverança. O Eliseu falou muito bem, a mudança. Não adianta eu saber ser técnico, conhecer, mas se eu não tenho o emocional, né, bem trabalhado. Eu costumo falar no clube, né, porque a gente, nos últimos 3 anos foram muito bons, né? Um ano deu 69%, no outro ano deu próximo a 35%,
E ano de 2019 deu 68%. Mas a gente sempre ressalta, teve momentos de queda, né? Teve ano que a gente caiu 8%, né? Mas eu costumo dizer que 50% digamos, o trabalho de análise, de escolha dos ativos, e 50% é de quem está, por exemplo, nesses clubes, que tem que ter uma paciência, tem que investir, às vezes, muito mais, se tem esse potencial, alocar em momentos de queda, né? Então, é meio a meio por cento, não é só o mérito nosso, mas é o mérito das 100 pessoas, aí 99, eu mais 99 aí, que eu estou junto também, isso é importante, né? A gente tem o skin in the game, que a gente chama. Então, Eliseu, onde é que tu investe? Meu dinheiro está quase toda a parte financeira está no clube, o pessoal que sabe. Então, a mesma volatilidade que um cotista tem, eu tenho com o meu dinheiro. Então, isso mostra a transparência, né? A dor do cliente é a nossa dor. Exatamente. A gente vive realmente essa questão aí, mas sempre eu acho que é importante olhar a renda variável, ações como lucro, né? Então, se tem uma empresa que está crescendo 20% ao ano e no momento de crise, 20% do seu lucro de empresa, de patrimônio, e vem numa crise e ela cai 8, 10%, a gente tem que olhar como oportunidade. Esse mindset, acho que a gente tem que mudar, de olhar não a bolsa apenas como algo que oscila para baixo, para cima, mas algo que realmente vem para olhar a ótica. E quando se a empresa subir 1000% no sentido de lucro, a cotação ela vai junto, né? E sabe o que é legal? A gente analisando, por exemplo, um dos maiores investidores do mundo, inclusive no ano de 2019, em maio, até convidei Felipe para ir nesse ano de 2020, lá em Omaha, né? O maior investidor do mundo, é o terceiro mais rico do mundo, ele é o Warren Buffett, o nome dele. Ele é de uma cidadezinha pequena. Então, o legal que a gente vê, né, planeja, ou quer nos próximos anos, é algo similar do que aconteceu lá. O que aconteceu em Omaha, né, no Nebraska? Pessoas que investiram com Warren Buffett há 30, 40 anos atrás ficaram multimilionárias, né? Começaram investindo. Então, mudou o conceito de uma cidade, de uma região, né? Hoje, ano passado, 40 mil pessoas se reúnem num estádio só para ouvir os dois velhinhos, né? Um de 90, 89, agora vai fazer 90, Warren Buffett, e o 95 anos, o Charlie Munger, né? Então, imagina se consegue fazer isso em Santo Ângelo, região, sabe? E potencial a gente acredita que tem, né? Show de bola. E trazendo toda essa conversa aí, discutir realmente bolsa de valores, discutir renda variável, até dar uma boa tarde aqui para a nova assessora de investimentos que veio somar a equipe Esperato, primeira mulher ainda, né, da Esperato Investimentos, Samantha aqui. Uma boa tarde, prazer te tê-la aqui no nosso primeiro programa de rádio aqui. Obrigada, Felipe, boa tarde a Fábio, a todos os ouvintes da rádio. Então, dentro dessa retrospectiva de 2019, nós observamos um cenário muito positivo, tanto nos investimentos como também na presença das mulheres, né? Que legal, como investidoras. Apesar desse setor ainda ser predominantemente masculino, né? Dados do Tesouro nos mostram que entre 2013 e 2019 houve um aumento aí de 93,1% da presença das mulheres investindo. Dobrou, hein? Muito bom, né? Inclusive, Samantha, fazendo um comentário, as mulheres têm um perfil até um histórico de melhor investidoras do que comparado com os homens. Claro, cada um, né? Mas o próprio perfil psicológico é de alguém que assume risco de uma maneira mais controlada. Sim, a mulher ela é mais analítica, né? Então, ela tem essa questão de fazer uma análise mais fácil em questão aos investimentos em cenários flutuantes, né? Ela reage de forma mais positiva, né? Isso mesmo. Então, em 2020, a gente tem uma perspectiva de aumento das mulheres na Bolsa de Valores. E investir nunca foi tão fácil, né, Felipe? Nunca foi tão simples. E a gente vê que as mulheres, elas ainda têm receio, e esse receio é pela falta de informação, né? Exato. Então a gente se coloca à disposição de todas elas a nos fazerem uma visita, tomar um cafezinho ali na Esperato. Show de bola. A Samantha fez um artigo muito bom. Tem o blog da Samantha agora lá no centraldeinvestidor.com, e muito interessante até a gente vai divulgar nos próximos dias o artigo dela falando sobre esse crescimento feminino na Bolsa. Acho que é algo aí, chegamos a 1,5 milhão de pessoas na Bolsa, e ainda a questão feminina ela consegue ter uma visão muito melhor, macro,
né, do que o homem. O homem às vezes é muito emocional. Exatamente. E a mulher, ela segue mais da razão. O homem é mais agressivo, teoricamente. Eles são complementares, né? São diferentes, mas são complementares, homem e mulher. Mas o homem ele é muito mais agressivo. Ele, às vezes, quer tomar muito risco, quer investir em opções, quer algo rápido. E a mulher pensa pela família, pensa mais devagar e sempre, digamos assim, mas mais cautela, sendo analítica, como a Samantha comentou. Então, sim, tem potencial gigantesco e queremos e deve mais mulheres aí estar no mercado, né, de ações também, né? Procure a Samantha aí, né? Com certeza, com certeza. Então, Conexão Esperato aqui muito especial hoje. Obrigado ao Tarciso, a Samantha, e-mails dele aqui, tarciso@esperato.com.br, samantha@esperato.com.br. Pessoas estarão conosco lá para ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Acho que com esse juro baixo, se a gente não sair da zona do conforto, vai ganhar aquele 0,25% ao mês na poupança. Então vale a pena ir lá, marcar seu horário, agenda com a gente por e-mail, liga lá, marca uma hora para entender o jeito Esperato de investir, o jeito XP de investir. E também agradecer aqui ao Eliseu Mânica Júnior, depois aí de muitos programas, né, está de volta à terrinha aqui. Muito obrigado pela presença. A gente vai estar até dia 9, semana que vem a gente vai estar de novo aqui discutindo mais, né, Eliseu? Obrigado, eu quero agradecer, é um prazerzaço poder voltar à terrinha, momentaneamente, é claro, né? E que bom rever os amigos, ver o programa crescendo, as pessoas mais conscientes dos seus investimentos, que grana, a gente sempre fala, grana é liberdade, né? É importante ter liberdade, é importante e merecemos, né? Quem planta, quem colhe, merece coisas boas e depende de nós aí na hora de investir corretamente, pode contar conosco, né? Vou convidar todos aí para visitar lá a Esperato, conversar sobre investimento, né? Fazer uma análise da carteira, né? E com certeza a gente vai estar junto para 2020 aí. Conexão Esperato volta dia 9 de janeiro, programa 91 hoje fechando com essa frase bonita, né? Dinheiro é liberdade, a gente juntamente bela frase. Para buscar liberdade. Grande abraço a todos, até semana que vem.